Fala galerinha aqui do meu vasto mundo, aqui quem fala é a Atriz. Já faz 84 anos que eu não posto um vídeo nesse canal, né? Mas, gente, eu sei que eu abandono às vezes, mas dessa vez realmente teve um motivo. Eu estava fazendo o temido TCC, não é mesmo? Pra quem não sabe, eu faço faculdade, fazia, né? Porque agora eu terminei. Fazia faculdade de enfermagem lá na FMU. E... bom, eu estava passando pelo monstro que é o TCC para todos os estudantes que fazem ensino superior, não é mesmo? E eu queria falar para vocês um pouquinho de como é que foi que eu fiz meu TCC, porque eu acredito que muitas pessoas, pelo menos assim, no meu convívio social, algumas me perguntaram como foi que eu fiz meu TCC, como é que é, se é difícil, tudo mais. Então eu resolvi falar um pouquinho. Eu espero que esse vídeo não fique longo, né? Mas, então, o TCC na minha faculdade, ele é um pouquinho diferente, porque como eu sou de um curso da área da saúde, então a gente faz o trabalho de conclusão de curso lá na FMU em formato de artigo científico. Então, ele não é aquela monografia enorme de 100 páginas que você vai colocar, que você vai encapar ele, não foi nada disso. Meu TCC foi menor, até porque o tempo que eles deram pra gente fazer o TCC foi menor. A gente só teve 6 meses pra fazer o TCC e não um ano, né? A gente pulou a parte de projeto de TCC, né, que é o pessoal, que é a matéria, era dividida em 2 semestres e agora ficou só em um semestre só. Então eu vou falar pra vocês como foi que eu comecei. Primeiro de tudo foi a questão do tema, né? Eu queria falar alguma coisa sobre violência obstétrica, porque um dia minha prima tava conversando comigo e ela me falou desse tema e eu, gostei muito, porque é um assunto atual e mesmo assim que não é discutido, né? E muitas pessoas próximas de mim, da minha família e tudo mais, sofreram violência obstétrica, porém elas não sabiam que estavam sofrendo violência obstétrica. Então eu queria fazer um trabalho que falasse um pouco sobre uma forma de prevenir a violência obstétrica de acontecer, ou pelo menos reduzisse a possibilidade disso acontecer. Então, eu comecei a pesquisar artigos sobre violência obstétrica no primeiro momento. E no final do meu TCC foram isso tudo aqui de artigos que eu li. Teve mais artigos que eu li, mas que acabou não cabendo no tema e tudo mais. Aqui não são só artigos, mas também tem diretrizes, leis. Tem uma cartilha da Defensoria Pública que traz a definição de violência obstétrica e tudo mais. Se eu não me engano, aqui tem 15 ou 18 artigos no final das contas. Artigos, documentos e tudo mais que eu acabei colocando no meu TCC. Então, a primeira coisa, no primeiro dia de aula, o professor explicou como é que ia ser um TCC e que a gente ia começar pela introdução. Ela explicou que era uma citação direta, uma citação indireta e tudo mais. Aí a gente já sabia mais ou menos o que a gente queria falar e a gente contou pra ela. Só que como ela não era especialista no assunto voltado pra saúde da mulher gestante, né, que é a parte de obstetrícia, ela indicou que a gente fosse atrás de um professor co-orientador, que era o professor que dava disciplina de obstetrícia pra gente. Aí a gente entrou em contato com o professor, a gente falou que queria falar alguma coisa sobre violência obstétrica, mas a gente tava bem perdido. Eu falo a gente porque o trabalho lá na FMU é feito com 3 pessoas, então era eu e mais 2 colegas. Aí a gente chegou lá e eu falei assim, professora, eu queria falar alguma coisa sobre violência obstétrica, mas é tanta coisa que tem pra falar, eu não sei o que eu quero falar. Aí ele foi e deu uma ideia pra gente de uma forma de prevenir ou reduzir um pouco os casos de violência obstétrica, que era o plano de parto. Aí a gente começou a procurar sobre o plano de parto e a montar a nossa introdução. Na nossa introdução, a gente tinha que colocar o que era violência de parto, violência obstétrica, quais os tipos de violência que podia acontecer durante o parto, quem geralmente eram as pessoas que agiam de formas violentas, explicar tudo sobre o que era violência obstétrica, que era o nosso problema no caso.
o problema da nossa pesquisa era a violência obstétrica, que agora está tendo mais verbalizações das mulheres sobre esse tipo de atitude, está tendo uma preocupação maior com essa parte na questão da humanização e tudo mais. Então a gente montou a nossa primeira introdução. A gente fez várias versões de introdução, ó, aqui você vê que tem um monte de coisa que tá errado, porque a gente meio que ainda não sabia o que a gente estava fazendo, a gente estava boiando. Mas a gente meteu as caras e foi. Aí a gente começou escrevendo e tal, aí a professora corrigia, e aí na semana seguinte a gente trazia corrigido aquela que ela falou pra gente corrigir. A gente esqueceu de colocar ano nas referências. Quando você for colocar referência, você tem que colocar o nome do autor e que ano que ele publicou isso e tudo mais. A estrutura básica do nosso TCC, deixa eu pegar aqui, que eu não vou lembrar tudo, eu vou acabar esquecendo. Ela vai ter que fazer outro vídeo, porque eu esqueci de explicar o negócio direito. Acho que esse aqui tá mais completinho. Tem a capa, né, que aí você coloca o nome da sua instituição, né, de ensino, aí você vai colocar os nomes das pessoas que estão participando do trabalho. A gente colocou o nosso registro do aluno, que é o nosso número lá na faculdade. O Ramsés, meu gato aqui, gente. Aí o título do seu trabalho, embaixo você coloca a cidade e o ano onde você está fazendo, né, o estado. Aí depois tem a segunda capa que eu coloquei, né, que é basicamente a mesma coisa, só que aqui você vai colocar trabalho de conclusão de curso, com orientador, tarará, barará, e você vai colocar aqui tudo certinho. Nome da faculdade, cidade e ano embaixo. Aí vem o cabeçalho, que é a mesma coisa, você vai colocar o nome da sua faculdade, nome do trabalho, quem tá fazendo o trabalho, orientador e co-orientador, que no nosso caso a gente teve os dois. Aí você vai colocar um resumo do trabalho. Aí no resumo do trabalho você vai colocar um pedaço da introdução, pedaço do objetivo, pedaço da metodologia, dos resultados, os descritores que você utilizou, tudo aqui no comecinho. No resumo você vai colocar bem resumidamente. No meu caso eu coloquei o que era plano de parto e o que era violência obstétrica, bem pequenininho. O objetivo, que geralmente é uma frase que a gente colocou. E aí depois a gente coloca o método, que a gente utilizou pesquisa bibliográfica e dos artigos dos últimos 10 anos, como preconiza a ABNT. E depois a gente colocou os resultados, né, que for os resultados do nosso trabalho, a gente colocou em 3 categorias. E depois eu vou explicar melhor para vocês poderem entender. Aí embaixo a gente colocou os descritores, que são as palavras-chave que a gente utilizou para pesquisar os artigos e tudo mais. Aí aqui logo embaixo vem a introdução. A nossa introdução foi grande, foi 4 páginas, eu acho. Isso, 4 páginas e meia de introdução. Porque aqui eu tinha que falar de 2 assuntos. Eu tinha que falar o que era violência obstétrica, como que ela ocorria, quais eram os tipos e tudo mais. Eu tinha que explicar o que era plano de parto, então ficou grande. O objetivo aqui, né, o nosso objetivo era discutir o plano de parto como uma estratégia de redução da violência, né, no parto. Aí a metodologia a gente descreve tudo o que a gente fez. A gente pesquisou artigos dos últimos 10 anos em bases de dados como a Cielo, Lilacs e assim vai, que são os sites de artigos que é considerado nesses trabalhos científicos, né, porque não pode pegar qualquer informação e sair colocando aqui. Aí os resultados a gente colocou como se fosse um resuminho antes, né, do resultado. A gente começou a discutir um pouquinho e tudo mais. Aí aqui começam os resultados, que são as categorias. A nossa primeira categoria foi plano de parto, viabiliza o acesso à informação e o reconhecimento dos direitos da mulher. Aí a gente começou a falar que o plano de parto possibilita que a mulher conheça melhor os seus direitos, porque durante a elaboração do plano de parto você vai ter que explicar para a mulher o que acontece, quais são os direitos dela e tudo mais. Aí aqui embaixo a gente colocou a influência do plano de parto na autonomia e protagonismo da mulher, porque aí ela se torna autônoma na decisão dela e ali ela vai poder exigir os seus direitos na hora do parto. E assim, ela exigindo esses direitos, aí a gente vai para a categoria 3, que fecha, que é o plano de parto na redução de práticas não recomendadas, práticas obstétricas não recomendadas, que é o caso de episiotomia, depilação, que no caso é a
tricotomia, tudo mais. Tudo aquilo que ela não aceita ou que ela não deseja receber, ela é considerada uma violência. E aqui a gente acabou colocando essa sequência para ser mais lógica. Ela recebe a informação, ela toma aquela informação para ela, decide o que ela quer que aconteça no parto dela, assim ela reduz as atitudes violentas na hora do parto, né? Porque ela vai conhecer seus direitos e assim ela vai reivindicá-los na hora do parto dela. Aí a gente colocou isso basicamente no nosso trabalho. Aí depois a gente colocou nossas considerações finais. Se eu não me engano, essa versão não é a versão final, porque essas considerações finais ficaram enormes de grande e eu acho que a gente acabou no final reduzindo. E aqui no final a gente colocou as referências bibliográficas, né, em ordem alfabética, onde que a gente pegou e tudo mais. Aqui a gente teve que consertar porque ela tá com espaçamento errado, tá vendo? E foi basicamente isso, né, gente? Acho que a versão final tá aqui no finalzinho das... que teve muitas versões, ó, gente. Isso aqui é outra versão, outra versão, outra versão. Teve muitas versões antes da gente chegar na versão final. Essa ainda não é a versão final, porque a versão final minha tá no computador e eu entreguei na faculdade, mas essa aqui foi a penúltima que eu entreguei, então tem um pouco menos de coisas para consertar, é tanto que você vê que quase não tem coisas relatadas pelos professores. Foram essas coisas assim que tá grifado, foi até eu que fui lá e acabei notando que estava errado, porque foi um processo, né, gente, o TCC. Então, depois, com o tempo, vai ficando mais fácil de você identificar os erros que você cometeu ali no meio do seu TCC e tudo mais. Aí, pulando... Nossa, gente, eu nunca consigo fazer vídeo curto, por isso que ninguém assiste meus vídeos, mas, continuando. Depois que a gente faz essa parte escrita do TCC, aí a gente vai para a parte de apresentar o TCC. Nosso TCC a gente apresentou no dia 10 de dezembro. E quem avaliou o nosso trabalho foi os coordenadores do curso de enfermagem. Ou seja, na hora eu gelei, né? Porque eu falei assim, caraca, vai ser os coordenadores do curso de enfermagem da faculdade da FMU que vai avaliar a gente. Estamos ferrados, porque se tiver alguma coisa errada ali, eles vão ver, eu vou tirar 0 e lá vai eu ter que repetir a faculdade. Mas eu falei, não, foco, força e fé. Aí a gente foi apresentar. Uma colega nossa, ela já tinha feito o TCC, então ela deu umas dicas de questões que eles levantam. Então, a partir dessas questões que eles levantam pra gente, eles perguntam qual foi a metodologia que vocês utilizaram, qual foi o objetivo do trabalho, por exemplo, no meu caso, o que seria uma violência obstétrica, o que é um plano de parto, quanto tempo que a BNT preconiza que deve ser os artigos utilizados no seu trabalho e tudo mais. Então, a partir dessas questões que ela tinha passado pra gente, a gente levantou nossa apresentação. E aí, a gente, na hora que os coordenadores chegaram, a gente se apresentou, aí a gente apresentou o trabalho, aí a gente falou qual era o objetivo, qual que era a metodologia, o que era plano de parto, o que era violência obstétrica. A gente saiu desandando a falar assim, ó, porque, tipo, a gente já tinha lido tanto artigo, tanta coisa, a gente já tava tão cansado que a gente já sabia de cor. Aí a gente saiu falando um monte de coisa. Aí a gente falou que os artigos eram no período preconizado pela BNT, de 10 anos, e taranã. E a gente falou. Na hora que a gente acabou de falar, os coordenadores falaram assim, não tem nem o que a gente perguntar, porque vocês responderam tudo que a gente ia perguntar, sabe? Aí eles super elogiaram o nosso trabalho e tal. Nossa, eu fico até emocionada de lembrar. Ai, meu Deus! A gente tinha, eu e meus colegas, isso não é padrão, mas a gente foi com roupas da mesma cor, né? Então, eu e minha colega tava de saia social preta e de camiseta rosa, e o meu colega tava de calça preta e camisa social rosa, e tipo, eles elogiaram e falaram da roupa, falaram do trabalho, falaram que a gente tinha que apresentar em seminário e que não sei do que não podia deixar esse trabalho morrer, que era um assunto super atual, falou que as referências eram muito
era muito boa porque eram atuais e tudo mais, porque os artigos sobre plano de parto não são muito facinho assim de encontrar, e os que a gente encontrou era tipo assim 2015, 2014, 2017, tudo muito recente. Então, isso é uma dica que eu dou. Eles ficaram super impressionado com a questão das referências serem tão atuais. E aí, tipo, depois que eles saíram, eles falaram, nossa, dependendo da gente, a nota que a gente vai dar pra vocês é 10, porque ficou maravilhoso, ficou incrível. E depois, quando eles saíram, eu vi um conversando com a outra, falando, nossa, a gente já começou bem. Aí eu já fiquei, ai meu Deus, já deu aquele coisa no coração. E aí, gente, apresentei uma semana, menos de uma semana depois, uns 3 dias depois, saiu no Aluno Online a nossa nota e a gente tinha tirado 10. Ai, gente, eu fiquei tão... Na hora que eu vi minha nota no Aluno Online, eu fiquei tipo... Passei, gente, passei! Ai! Fiquei muito empolgada, muito feliz, assim, na hora a gente dá aquele gelo, dá aquele nervoso, mas é só você manter a calma. Você passou, não sei se o curso de vocês é 1 ano de TCC, 6 meses de TCC, como no caso da gente, então você sabe daquele assunto, você pesquisou, entendeu? E é sempre assim, uma coisa que você quer falar no seu trabalho, procura alguém que falou uma coisa que é mais ou menos aquilo que você pensa. E quanto mais referências você colocar, mais chances tem dos professores não ficar muito no seu pé de será que isso aqui foi você mesmo que escreveu? E você tá plagiando, entendeu? Então tudo que você for falar, fala que um autor falou também, entendeu? Procure um autor que fale mais ou menos a ideia que você tá querendo passar no seu trabalho. E bom, gente, eu sei que o vídeo ficou enorme, mas não tem como resumir 6 meses fazendo TCC em menos de, sei lá, 20 minutos, porque foi uma experiência assim, foi corrido, foi estressante, sabe? A gente, nossa, tinha hora assim que eu olhava para aquele TCC e eu falava, mano, eu não aguento mais olhar para isso. Mas depois, quando você vê seu trabalho finalizado, bonitinho na pasta, que você entrega pro professor, que ele corrige, depois você vê sua nota lá, é muito gratificante. Entendeu? Porque eu vim de uma escola que não tinha isso. Você fazia qualquer coisa, o professor dava nota. E isso é ruim, porque você sente... Porque uma pessoa vai e não faz, você vai lá, tem o trabalho, faz e vocês ganham a mesma nota. No caso lá não. Lá você é valorizado de você ter feito, entendeu? Quanto mais o trabalho tiver bem feito, melhor a nota você vai receber. E melhora na hora de você apresentar. Você sempre tem que tentar manter a calma para poder você... falar bem aquilo que você tá tentando passar para as pessoas, para acabar não passando uma ideia errada ou acabar fugindo do tema que você escolheu e tudo mais, né? Então, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço vocês por verem esse vídeo. Peço pra vocês que vocês curtam, pelo amor de Deus, que, né, assim, apesar de que, assim, os meus vídeos eu não coloco pra monetizar nada, né, então, eu faço só porque eu gosto mesmo, mas eu gosto de saber que vocês estão gostando também, né, então deixa o like, se inscreva no canal, passa o vídeo pra algum amigo que vá pra fazer TCC e tal, porque é uma coisa que... O TCC é algo que mexe com a gente e a gente fica nervoso na hora de fazer, mas com foco, força e fé, vai dar tudo certo. E é isso, gente. Eu vou acabando por aqui esse vídeo e tchau!